sobre o capítulo 8 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre Cristo como nosso mediador. Deixa eu ver como é que passa esse negócio. Perfeito, deu para entender. Irmãos, eu prometo a vocês que hoje nós não vamos terminar 12h30. Eu sei que vocês não são croatas, com exceção de Gessé, né? Mas mas a gente vai terminar na hora que dá pra gente assistir o final da Copa, com certeza. Vejam, às vezes a gente, quando vai estudar um tema para a escola bíblica, e eu mesmo vivo esse drama às vezes, sabe? Na hora de escolher uma revista, na hora de escolher um material para a gente estudar na escola bíblica. Por quê? Porque, no geral, a gente gosta de ler, de aprender, de estudar sobre coisas que digam muito respeito a nós e que tenham um aspecto prático muito forte, muito presente, né? Por exemplo, a gente tem muita dificuldade em estudar sobre o próprio Deus, sobre quem é Deus, quando isso, de alguma forma, às vezes, não diz respeito à nossa vida prática e pessoal. Então, por exemplo, a gente está estudando, eu tenho dado, né, a Confissão de Fé, e o Wellington tem dado uma revista bem mais prática, né? Tanto essa que ele está fazendo agora, quanto a seguinte, que já foi escolhida, e isso é feito intencionalmente. Então, às vezes, quando, por exemplo, eu estou preparando esse material, eu fico lembrando, eu fico sendo tentado, né, a pensar assim, rapaz, mas às vezes esse aspecto doutrinário pode acabar sendo um negócio meio chato, pode acabar sendo um negócio talvez meio cansativo, meio pesado. Logo depois, isso acontece só por uns 3 segundos, não passa disso não. Logo depois eu percebo, irmãos, que na realidade a nossa prática, ela precisa ser embasada em uma doutrina sólida, em um conhecimento sólido. Imagine você viver e fazer coisas apenas porque é o costume. Não, é o costume dos crentes viverem dessa forma. É o costume da igreja presbiteriana ter esse tipo de prática, ou de uma outra igreja qualquer. E inúmeras vezes, por causa disso, a gente não sabe responder sobre a razão da nossa fé. A gente faz, a gente entende que é certo, a gente gosta de fazer, a gente aprendeu a fazer isso a vida toda, mas se alguém perguntar a gente por que é que a gente faz, a gente não tem a menor ideia. A gente muitas vezes não imagina por que faz. A gente diz assim, rapaz, é porque é a vontade de Deus que a gente faça. A gente não sabe para onde vai. Por quê? Porque a gente naturalmente, isso não são só vocês não, né? Eu também. Nós naturalmente queremos realmente algo que toque profundamente a nossa prática de vida, que apresente respostas às questões que nós temos no dia a dia. E isso é realmente necessário. Agora, percebam uma coisa, nós não estamos, irmãos, nos relacionando com o quê? Com uma espécie de máquina que dispensa bênçãos e bondade ao nosso favor. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa. Não é apenas uma doutrina prática. Não é apenas um estilo de vida. Ser cristão, de verdade, é ser amigo de Deus. É ser amigo de Jesus. Isso é ser cristão. À medida que nós somos amigos dele, que nós convivemos com ele, então nós vamos nos parecendo com ele. Como acontece numa comunidade pequena como essa aqui, né? Nós andamos próximos uns dos outros, de vez em quando nós nos pegamos com os trejeitos e as manias uns dos outros. Não é isso? Isso é extremamente comum. Quanto mais perto de uma pessoa você anda, mais você influencia e mais você é influenciado. É inevitável. Então, o cristianismo é isso, sabe? É andar tão perto de Cristo que nós somos influenciados por Ele.
Agora, imaginem se a nossa relação com Cristo for apenas aquele tipo de relação assim: eu vou andar com o Senhor porque eu quero passar no vestibular. O que eu quero realmente do Senhor é que o Senhor restaure a saúde do meu filho, que o Senhor providencie um emprego para o meu esposo, que o Senhor nos ajude a lidar com as dívidas que nós contraímos no decorrer dos anos. Imagine que tipo de relacionamento seria esse, né? Aonde nós andamos com Ele apenas pelo que Ele pode nos proporcionar, pelo que Ele pode nos dar. É um relacionamento extremamente egoísta, né? É daí que surge, por exemplo, a minha intenção da gente estudar e aprender também sobre Cristo. Quando nós conversamos com uma pessoa, quando nós iniciamos um relacionamento com qualquer pessoa, a primeira coisa que a gente faz não é perguntar sobre ela, não é? Às vezes você chegar em casa, se eu disser assim, a Valdali, só eu conheci fulano, eu conheci cicrano. A primeira coisa que ela pergunta é: quem é? Aí eu digo: é fulano. E faz o quê? E veio de onde? Não é assim. Esses dias eu fui na Pisolar comprar um material lá em frente de casa. Aí a moça que estava me atendendo no caixa, eu nunca tinha visto, né? Como eu moro bem em frente à Pisolar, eu conheço os vendedores todos que estão ali, o pessoal. Aí eu disse: menina, você é nova aqui, né? Aí ela: eu tenho 9 meses, 8 meses. Eu digo: mas você deve estar num bom lugar, que a maioria do pessoal demora muito aqui e tal. Aí comecei a conversar com ela. Com isso, quando ela passava as coisas, né? Dentro de uns 4 minutos, aí ela já tinha me dito que ela tem 9 irmãos, mas da mãe dela é só ela mesma. O pai dela tem 78 anos e o irmão mais novo dela tem 3 meses. Aí eu digo: sério? Ela disse: meu irmão mais novo tem 3 meses. Ela tem 18. Isso enquanto ela passava as coisas ali e a gente conversava. Não é assim que a gente começa qualquer relacionamento, qualquer amizade, não é conversando, procurando saber sobre as pessoas. É assim que nós precisamos entender, irmãos, o nosso relacionamento com Cristo. Cristo não é só alguém que está sentado no céu, que tem poder para fazer todas as coisas e que pode dar para a gente tudo aquilo que a gente precisa. Ele realmente é uma pessoa. Ele é homem e é Deus. E quer tanto proximidade com a gente, que ele resolveu descer do céu para vir fazer isso aqui. Sobre nós, ele sabe tudo que pode ser conhecido e muito mais. O salmista Davi, no Salmo 139, diz que ele nos formou. A palavra que ele usa lá é que ele nos plasmou, né? Ele conhece cada célula do nosso corpo, cada pensamento, cada motivação. Mas ele veio do céu para ser conhecido por nós. E aí caminhou aqui entre nós. Por fim, morreu na cruz. Deixou um legado com seus apóstolos, com seus discípulos, e que nos alcançou hoje. Então hoje, quando nós estudamos, quando nós cultuamos ao Senhor, quando a gente vem à igreja, a gente não vem, irmãos, apenas receber bênçãos. Dizer que nós não queremos ser abençoados por Deus, eu acho que é um negócio meio hipócrita, sabe? É um negócio meio falso, né? Quem de nós não quer e não precisa ser abençoado por Deus? Quem de nós? Nós que somos caracterizados pela própria carência. Quem de nós não precisa? Mas o que nós precisamos também entender é que nós precisamos de um cristianismo um pouco mais profundo, um pouco melhor, de um relacionamento com Cristo. De que nós conhecemos e sabemos quem Ele é e amamos a Cristo pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz, não apenas pelo que Ele nos dá. Eu lembro muito de Paulo falando aos coríntios, ele diz assim: irmãos, a única coisa que eu me propus a saber entre vocês, que eu me propus a conhecer, foi a Cristo. E este crucificado. Veja, é tudo que Paulo disse que ele queria e que ele precisava saber. Ele disse: tudo que eu preciso conhecer é a Cristo e este crucificado. A intenção dele é dizer: eu preciso conhecer a pessoa de Cristo. Preciso conhecer a quem é que eu sirvo. Sabe? Porque é dessa forma que eu posso amá-lo e ter um relacionamento com ele.
Do contrário, irmãos, do contrário, o nosso relacionamento com Cristo acaba sendo como o relacionamento que nós temos com algumas pessoas na igreja. Às vezes a gente convive na igreja durante muito tempo, mas não tem determinados contatos, não conversa muito, né? Tem pessoas que gostam de ser assim. Elas não gostam muito de conversar, elas não gostam muito de amizade, elas não gostam muito de proximidade. Tem outras que, apesar de gostarem, elas não estão dispostas a dar um passo. Elas estão sempre naquela situação bem passiva, né? Eu estou aqui há 6 meses, mas ninguém me chama para sair. Ninguém conversa comigo. Ninguém vai na minha casa. Eu não vou na casa de ninguém. Eu entro e saio e as pessoas não se aproximam de mim. E ela nunca se pergunta, por que é que eu também não faço isso? Não é, por que é que eu não me aproximo? Por que é que a responsabilidade é só do outro de fazer esse tipo de coisa? Por que é que eu, que estou aqui há 6 meses, que estou aqui há não sei quanto tempo, também não faço isso? Então, algumas vezes, no nosso relacionamento com Cristo, acontece isso. A gente olha para Cristo apenas como alguém de quem nós queremos receber, mas muitas vezes não uma pessoa que Ele é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos, com quem nós queremos conhecer e a quem nós podemos e precisamos amar. Quantas vezes, irmãos, é tão difícil para a gente e soa tão falso dizer que nós amamos a Cristo quando nós nem sabemos quem é. Já imaginaram isso? A gente nem sabe quem é. A gente não conhece sobre ele, a gente não tem muitas vezes contato suficiente com a Escritura e nem com ele através de oração. A gente não tem uma vida no Espírito, e quando eu falo de vida no Espírito, eu falo de você levantar de manhã e apresentar a Deus aquela licitação que você vai ter que fazer 10h30 da manhã e pedir ao Senhor que conduza a sua vida naquele dia, que caminhe com você. Quantas vezes nós não temos esse tipo de vida no Espírito, a gente não caminha com Ele, a gente não tem relacionamento nenhum com Cristo. E aí às vezes a gente canta que o ama, sabe, que o adora, mas assim, ama por quê? Entendem que às vezes a gente diz que ama só porque é nossa obrigação. A gente pensa, não, é minha obrigação amar a Cristo. Mas ninguém ama por obrigação. Não é, quem é que vai amar por obrigação? Na realidade, nós caminhamos com as pessoas. A gente começa a conviver com as pessoas. A gente anda encangado com esse cabra aqui o tempo todo. Aí aprende a amar. Entendeu? Com defeito, com tudo. Com virtude, seja lá o que for. A gente aprende a amar e aprende a ser amado. Não porque as pessoas são perfeitas, mas porque a gente anda e convive com elas. É isso que a gente faz aqui também, entendeu? A gente quer aprender sobre Cristo para poder amá-lo de verdade, não apenas porque a gente acha que é obrigação nossa amar. Não, é minha obrigação amar a Deus, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Mas a gente não conhece, a gente não sabe nada sobre Ele, a gente não sabe por que é que Ele faz o que faz, por que é que a nossa vida é dessa forma. É por isso, então, que eu me animo a falar sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo. Quando Paulo diz, eu não me propus a conhecer nada, a não ser a Cristo e este crucificado, ele está falando sobre a pessoa de Cristo e sobre a sua obra. Eu me propus a conhecer a Cristo, ou seja, a sua pessoa. Quem é Ele? O que é que Ele gosta, o que é que Ele faz, o que é que Ele pensa, como é que Ele age. E a sua obra, o que é que Ele fez e por que é que Ele fez. Isso é que a gente estuda nessa confissão de fé. E hoje a gente vai estudar só um parágrafo mesmo. Capítulo 8 da confissão fala sobre Cristo como um mediador. Tá. Na tela não estava assim. Mas bom, eu vou lendo e vou tentando explicar. Quando eu fiz até que estava arrumadinho. Mas deixa estar, é assim mesmo. Fernando, será que se a gente abrir com o outro, será que não é por causa do Google, não? Enquanto o Fernando tenta ver ali, só se arruma pra gente,
Irmãos, Deus, pensando em mim e em você, designou Cristo para ser um mediador entre nós e Ele. Agora, por que, o que é, né, primeiro, e por que é que nós precisamos de um mediador? Os irmãos, como lembram que nós temos estudado, lá no Éden, Adão e Eva pecaram. Ao fazer isso, eles criaram uma barreira de separação entre eles e Deus. Eles não tinham mais acesso a Deus como tinham antes, por causa do pecado que eles haviam cometido. Quando Deus os procura, diz o texto de Gênesis que na realidade, em vez de amor, em vez de expectativa, de pensar assim, olha, daqui a pouco Deus vai estar caminhando aqui no jardim com a gente. O que havia era temor. Por quê? Porque Adão e Eva tinham pecado. Então a ideia de Deus caminhar e estar próximo a eles, em vez de causar uma expectativa boa, causava receio, causava medo. Eles não tinham mais como se relacionar com Deus da forma que eles se relacionavam antes. Deus então estabeleceu naquele momento que nós precisávamos de alguém que fizesse essa intermediação, que mais uma vez levasse a cada um de nós a ter paz com Deus, uma paz que tinha sido levada por causa do pecado, por causa do erro. Já não tinha aquela paz, já não tinha um relacionamento, muito pelo contrário, o que existia foi quebrado. Então Deus estabelece, irmãos, desde sempre, né? Desde o começo do mundo, que Ele haveria... Um segundinho só. Era isso, não era? Bom, pelo menos arrumou. Obrigado, Fernando. Pronto, irmãos, agora arrumou. É o Pai quem designa Jesus para ser esse mediador. E Deus faz isso, irmãos, com a intenção de nos atrair para Ele. Com a intenção de restabelecer esse relacionamento que havia sido quebrado pelo pecado. O profeta Isaías, então, escreveu assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ele está falando de Jesus e deixando claro que ele escolheu Jesus para que Jesus restabelecesse o relacionamento que tinha sido quebrado por causa do pecado. O que move Deus a fazer isso na realidade, irmãos, é amor por nós. Porque Ele sabia que nós não tínhamos como fazer isso. Nós não tínhamos um modo de voltar para Deus. Não tínhamos como fazer. Quando a gente, por exemplo, tem, sei lá, um vaso, uma peça de vidro muito bonita na nossa casa, que aquela peça cai e se quebra. Às vezes ela se parte até em poucos pedaços, né? E a gente pensa assim, talvez a gente pudesse colar, talvez a gente pudesse arrumar, mas nunca ficaria como foi antes. Nunca, né? E a gente diz assim, rapaz, só um milagre para deixar esse negócio bom, para fazer ele ser como era. Era isso que era necessário no nosso relacionamento, para o nosso relacionamento com Deus ser restaurado. Um milagre. E é isso que Deus faz, e Ele faz por amor. Então Ele designa Jesus para resolver esse problema de relacionamento entre nós e Ele. Às vezes a gente não procura alguém para ajudar a gente a consertar algo que não está bom com outra pessoa. Às vezes não tem alguém, algum amigo nosso, alguém que gosta dos dois, e aí conversa com um, conversa com outro, até tentar ajustar e refazer aquela amizade. É isso que Cristo vai fazer. Ele estabelece Cristo, então, como mediador. Veja como é que Paulo, escrevendo a Timóteo, descreve isso, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Não havia, irmãos, nenhum outro modo, não havia nenhum outro meio
do nosso relacionamento com Deus ser restaurado, senão através de Jesus Cristo. Por quê? Porque o erro e o pecado que o homem cometeu exigia a morte. O pecado gera morte. Só que se o homem morresse, o que é que restaria para ter relacionamento com Deus? Nada. Então é Cristo, e somente Cristo, que é capaz de fazer isso, de cumprir, de receber nele mesmo o preço dos nossos pecados, a consequência das nossas falhas, que seria a morte, e nos manter vivos, e nos unir a Deus mais uma vez. Tem um teólogo chamado F.F. Bruce, que ele diz um negócio interessante. Ele diz assim: olha, diante de Deus há apenas dois homens. Diante de Deus há apenas dois homens: Adão e Jesus Cristo. Ou eu e você, ou as pessoas estão penduradas no cinto de Adão, ou elas estão em Cristo. Por que ele falou isso? Porque ele estava dizendo que, na realidade, Adão representa aquele que levou a humanidade a pecar. E dele descendem todos aqueles que vão viver pecando, em rebeldia contra Deus. O Senhor Jesus é o segundo Adão, aquele que veio, cumpriu toda a lei, fez tudo o que deveria fazer, venceu a tentação no deserto, e agora é capaz de nos unir e nos levar de volta a Deus. Mas não por nós mesmos, porque não fomos nós que vencemos, foi Ele. Então por que é que eu e você somos aceitos diante de Deus? Apenas por Jesus Cristo. É por isso que quando nós oramos e pedimos algo a Deus, nós fazemos isso em nome de Jesus. Senhor, a minha filha está doente. E eu sei que ela está sofrendo com isso, e eu também sofro em vê-la dessa forma. Eu quero pedir ao Senhor que restaure a saúde dela, em nome de Jesus. O que é que nós estamos dizendo? Há um mediador entre nós e Deus. Por causa dos meus pecados, por causa dos meus erros, eu não me sinto confortável e não tenho condições para chegar diante de Deus e pedir as coisas em meu nome. Senhor, eu perdi o emprego e preciso de um emprego, o Senhor sabe disso. Então, assim, em meu nome me dê. Quem de nós ousaria fazer um negócio desse? Nenhum de nós. Nós fazemos isso, irmãos, em nome do nosso mediador, aquele que está entre nós e Deus. Por isso, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm um relacionamento com Cristo, eles não podem orar. Eles não têm como orar. Eles não merecem nada diante de Deus e não tem quem mereça por eles. A diferença é que eu e você não merecemos, mas estando em Cristo, Ele merece por nós. Ele é o nosso intercessor que está junto do Pai. Então a gente se ajoelha diante dele e fala com Deus por meio de Cristo. Ele é o caminho. Ele, na realidade, é o único caminho que nos permite chegar a Deus e apresentar as nossas necessidades. Aqueles que não conhecem a Cristo não têm o que fazer. Sabe o que eles fazem quando precisam de um emprego? Eles apelam para o político. Eles negociam, eles vendem a alma, ou eles fazem quando chegam no extremo, como eu vi, acho que deve ter uns 2 anos, aqui no Tribunal de Justiça em Maceió, teve um concurso e havia 2 vagas, havia uma vaga, e a pessoa que passou foi assassinada pela que estava em segundo lugar. Imagine, a pessoa que passa é assassinada pela que está em segundo lugar. É o modo que aquela pessoa arranjou de conseguir realmente a vaga que ela queria. Graças a Deus, a única vaga que ela conseguiu foi na penitenciária. Mas se ninguém descobrisse, ela iria conseguir a vaga assim, por não conhecer a Cristo, por não ter um mediador entre ela e Deus, por estar com a alma desesperada. Diferente de mim e você. Apesar de estarmos algumas vezes desesperados mesmo com a situação que nós estamos vivendo,
há um mediador entre nós e Deus. Nós podemos nos chegar a Cristo e falar com Ele. Nós podemos dizer: Senhor, eu não mereço, o Senhor sabe disso. Se o Senhor for olhar para os meus pecados, eu não mereço nem sequer respirar, mas por causa do que Cristo fez na cruz, eu quero me apresentar diante do Senhor e pedir que tenha misericórdia e supra aquilo que eu estou precisando. Nossa irmã Vera quer falar. Esta semana, eu conversando com uma senhora, não a conhecia, mas a gente, como o senhor falou aí, há pouco, a gente começa a conhecer, assim, conversando, tem gente que é mais falador do que a gente vai... Isso, eu acho que eu sou, né? Eu sou essa, assim, eu sou esse. Bom, então eu conversando com ela, e aí ela dizendo, na conversa ela disse que a mãe dela estava hospitalizada, estava muito mal. Estava em Maceió e no hospital. Então ela estava no IPS, que eu também estava Sim. lá, providenciando alguma coisa para ver se transferir ela para cá e tal. E aí eu disse: olha, a senhora crê em Deus? Ore para Ele, em nome de Jesus, porque Ele é capaz de se for da vontade dEle, até sarar sua mãe. E aí entrou numa conversa. E aí ela me disse assim: olha, como é o seu nome mesmo? Aí eu disse, meu nome, perguntei o nome dela, Vera. Então ela chegou e disse assim: olha, minha mãe, ela é muito católica, ela é muito religiosa e ela usa o terço. Ela reza o terço. Aí eu perguntei a ela, veja bem, viu? Eu disse a ela, eu perguntei, e aí, no terço, ela ora para quem? Ela reza para quem? Ela disse, é claro que é para Nossa Senhora. Aí eu disse, pois é, Nossa Senhora, a senhora lembra de uma passagem bíblica? Aí falei aquela passagem bíblica do casamento, né? Faltou vinho e ela perguntou, então, perguntaram a ela e tal, aquela história. Aí eu resumi e perguntei, para quem foi que ela perguntou? Foi para o próprio Jesus, pergunte a ele, vá a ele. Então, quando ela fez, ela sabia, a Maria naquele momento, sabia que ela não tinha poder de transformar, de providenciar aquele vinho. Então, a função nossa é de ir diretamente a Jesus, que é o nosso mediador. Aí eu falei essa palavra, mediador, que entre Deus, né, e nós, o homem, é Jesus. Aí ela disse, repara que a sabedoria, viu? Ela disse, só minha Vera, quem é minha mãe, e quem sou eu, e quem é você, e quem somos nós? Será que nós, com nossos pecados, a gente tem algum acesso a Deus? Ela percebeu que precisa de um mediador, né? Precisava de um mediador. Então, eu acho que muita gente precisava, não é, ouvir a verdadeira palavra de Deus. Sim. Esse conhecimento para conhecer. Porque para tirar de uma pessoa que tem que está arraigada, né, há muitos anos, pela tradição, para tirar disso é muito difícil. Mas na conversa, eu fiz ver a ela, ó, gente, é melhor. Aí eu dei um exemplo. Se a gente tem uma situação aqui nossa, no meio nosso, e a gente tem uma pessoa, a gente não vai nem a pessoa, não é melhor do que ir no intermediário, numa pessoa que conhece fulana, que vá diretamente, bata na porta dele, insista e tal, e vá. A mesma coisa é Deus. Então, eu digo assim, muita gente fica enganado, né, por não ir a Jesus diretamente, né, o Pai através de Jesus, por conta do não conhecimento, né, da ignorância. Quer dizer, essa moça percebe que ela precisa de um mediador, mas não sabe o que fazer, né? Sabe o que fazer. Então, cabe a nós, com aquilo que a gente... Irmãos, e uma lição bem prática disso é lembrar o seguinte: algumas vezes eu e você pecamos. E o nosso pecado
nos causa uma certa vergonha, porque nós somos crentes, né? Nós nascemos de novo. Então o pecado nos envergonha. Nós, apesar de não conseguir não pecar, isso nos envergonha. E algumas vezes nós não queremos orar a Deus por achar que, assim, Deus não vai nos ouvir. Sabe, eu fiz aquilo mais uma vez. Eu disse a Deus que eu não ia fazer mais e eu fiz de novo. Então, assim, eu não tenho cara para chegar diante de Deus, sabe? E orar e pedir determinada coisa a Ele. Na realidade, irmãos, nós não temos cara para chegar diante de Deus nunca. Entendem? Mesmo quando a gente acha que tem, mesmo, todas as vezes Ele nos ouve apenas por causa de Cristo. Então, mesmo naquele momento em que a gente pecou pela enésima vez, a mesma coisa, depois de ter pedido perdão a Ele, pela 50ª vez da mesma coisa, nós precisamos recorrer a Ele de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque nós não merecemos nunca. Não é só por causa desse pecado naquele momento, mas é em momento nenhum. Sempre quem merece é Cristo. Às vezes a gente tem a impressão de que merece, né? Às vezes a gente se sente mais à vontade porque a gente não cometeu nenhum pecado cabeludo, então a gente se sente um pouco mais à vontade. Mas não existe isso, sabe? Se o pecado era cabeludo ou era careca, seja lá como for, nós nunca merecemos, nunca, em momento nenhum, é sempre por misericórdia dele. Então, mesmo naquele momento, você se sentir envergonhado por ter errado e falhado diante de Deus mais uma vez, naquele aspecto, vá a Ele mais uma vez. Ele continua sendo seu mediador sempre, o tempo todo, constantemente. Ele já sabia que seria dessa forma, tá? Ele não está enganado. Ele não resolveu salvar você e depois botou a mão na cabeça e disse: bicho, o que foi que eu fiz, hein? O que foi que eu fiz em salvar essa criatura? Pensa o trabalho que vai me dar agora. Isso não acontece, entendeu? Ele sabe exatamente do que você é capaz, do que eu sou capaz, e se colocou realmente como nosso mediador. Então nós podemos fazer isso, recorrer a Ele, mesmo nessas horas. Como é que Cristo, então, irmãos, atua como nosso mediador? Uma primeira função que Ele realiza é de um profeta. Isso é Moisés, o maior profeta registrado na Bíblia, né? Ele falando sobre o profeta que Deus iria levantar no futuro. E ele diz assim: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. O que é o profeta? É alguém que fala em nome de Deus. Como é que Cristo cumpre a sua função de mediador? Falando para nós em nome de Deus. Nós não ouvimos Deus. Bom, as pessoas, algumas têm suas alucinações, mas no geral, nós não ouvimos Deus. Mas o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, Ele, como um profeta, fala conosco. O autor aos Hebreus, no comecinho de sua carta, ele diz assim: tendo Deus falado aos nossos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então o Senhor Jesus, nesse papel de mediador, Ele é a voz de Deus para você e para mim. Quando nós queremos ouvir realmente uma orientação, nós buscamos a Deus. Aí você pode dizer assim: pastor, tá certo, eu preciso ouvir a voz de Deus para ter orientação para a minha vida. Como é que isso funciona de forma prática? Como é que isso acontece? Eu preciso de uma orientação sobre a minha vida amanhã. Como é que Deus vai me orientar? Irmãos, Deus nos orienta pela sua palavra. O modo de Deus falar com você e comigo, o modo que Deus estabeleceu que nós seríamos orientados nesses dias, é pela Escritura. É o Espírito Santo falando na Escritura. É aí que nós buscamos a orientação de Deus.
Aí talvez alguém diga assim, mas pastor, a Bíblia é muito grande. Ela tem um monte de versículo e milhares de páginas. Me diga aí, como é que eu vou achar a orientação de Deus? Lendo a sua Bíblia todo dia, enchendo o seu coração disso todo dia. É o único modo. Não adianta, irmãos, a gente estar com alguma coisa para resolver, precisando de determinada orientação. Não, eu não sei se caso ou se compro uma bicicleta. O que é que eu vou fazer? Aí pega a Bíblia, abre e escolhe um versículo. Não é a hora de você abrir, apontar um versículo e ler. O único modo de você saber se vai casar ou comprar uma bicicleta é encher seu coração com a palavra de Deus constantemente. Constantemente, para que na hora que seja necessário decidir, o seu coração esteja cheio com a palavra de Deus e seja capaz de decidir da forma correta. Do contrário, a gente não consegue. Então Cristo é esse profeta que traz para nós a voz de Deus. É o modo dele fazer essa mediação. O profeta Isaías, capítulo 6 do seu livro, ele tem a visão do trono de Deus. E a primeira coisa que ele pensa é: eu vou morrer porque eu sou um homem pecador e eu vi a Deus. Naquele momento, um anjo vem, toca os seus lábios e o purifica. A simples visão de Deus aterroriza ele por causa dos seus pecados. Então Deus não fala conosco diretamente, nós não andamos ouvindo a voz de Deus. Mas Cristo encarnou, veio viver aqui, nos deixou o seu Espírito que habita em nosso coração, que habita no seu coração, que habita no meu coração. Ele mesmo está diante de Deus, intercedendo por nós. Então sim, hoje o Senhor fala conosco. Hoje o Senhor nos orienta. Quando nós precisamos tomar determinadas decisões, nós podemos estar constantemente orando a Deus. Falando com Deus o tempo todo, irmãos. Perguntando a Ele qual é a melhor resposta a dar. Pedindo a Ele que nos conceda graça para ficar calados, sabe? Algumas vezes as pessoas estão me dizendo determinadas coisas e eu fico pensando, mas rapaz, sabe o que essa pessoa precisava ouvir agora? É isso, isso e isso. E às vezes a pessoa está falando e, irmãos, eu estou ali orando, dizendo: Jesus, tenha misericórdia. Me ajuda a dizer aquilo que o Senhor diria. Não aquilo que eu acho que tem que ser dito, sabe? Não aquilo que eu acho que a pessoa precisa ou merece ouvir. Mas que seja aquilo que o Senhor quer que ela ouça, para que ela seja edificada. É isso que nós precisamos fazer. Ouvir a voz de Cristo, porque é assim que Ele nos orienta. Sem a voz dEle, irmãos, nós ficamos perdidos. Sem a voz de Cristo que fala com a gente na Escritura, sem o seu Espírito que nos orienta, nós andamos neste mundo como uma pessoa sem bússola que não sabe para onde ir. Um outro modo de Cristo cumprir essa função na nossa vida é como um sacerdote. Ele não apenas é a voz de Deus para a nossa vida, mas Ele também é aquele que nos apresenta diante de Deus, que nos representa diante do Senhor. Aí é Hebreus 5 e 6, Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote, irmãos, era alguém que levava diante de Deus o sangue do sacrifício para rogar a Deus misericórdia pelas pessoas. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com sangue no Santo dos Santos para pedir a Deus que perdoasse o pecado daquelas pessoas. Uma das funções de Cristo como nosso mediador é fazer isso diante de Deus. Só que Ele não apresenta o sangue de um animal qualquer. Ele apresenta o seu próprio sangue. E Ele não apresenta em um tabernáculo feito por mãos humanas. Ele apresenta no tabernáculo eterno, que é o próprio céu. Entendem? Arão sacrificava um cordeiro, pegava o sangue desse cordeiro, levava no Santo dos Santos para que Deus perdoasse o pecado daquelas pessoas. E ele tinha que fazer isso uma vez por ano. O Senhor Jesus
faz o sacrifício definitivo, o sangue que ele apresenta é o dele mesmo, e ele não leva nesse tabernáculo humano, ele apresenta diante de Deus. Por isso esse sacrifício não precisa ser renovado ano a ano. Os nossos pecados estão perdoados para todos sempre. Pela excelência do sacrifício de Cristo. O sangue de um cordeiro, o sangue de uma ovelha, o sangue de um bode, de uma pomba, de qualquer outro bicho, precisava ser renovado constantemente. O sangue do Cordeiro de Deus, do próprio Cristo, não precisa de nenhum tipo de renovação. É eterno, é permanente. E perdoa, irmãos, os pecados que nós cometemos no passado, que nós estamos cometendo agora e que nós ainda iremos cometer. Todos eles, todo e qualquer pecado que eu e você venhamos a cometer, está coberto pelo sangue de Cristo que ele apresenta diante do próprio Deus. Ou seja, ele é o sacerdote perfeito e definitivo. Perfeito. Então hoje eu e você podemos nos chegar a Deus para apresentar uns aos outros, porque Cristo já nos representa diante dele de forma definitiva. Então, irmãos, hoje nós não precisamos ser representados por ninguém. Entendem? Você não precisa de um pastor para representar você diante de Deus. Você não precisa de uma mulher de oração para representar você diante de Deus. Você não precisa de um vaso para interceder por você diante de Deus. Não precisa. Existe um sumo sacerdote perfeito e eterno que nos representa diante de Deus. Eu não quero dizer que nós não precisamos orar uns pelos outros. Precisamos. Há orientação bíblica clara sobre isso. Podemos e devemos levar as cargas uns dos outros e orar uns pelos outros. Mas quem faz isso de forma definitiva, eficaz e permanente é o próprio Cristo, o nosso sumo sacerdote. Por isso, se você tem uma causa, não adianta ficar apenas pedindo aos irmãos que orem. Irmãos, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim. É claro, nós devemos e precisamos orar uns pelos outros. Mas o que eu e você precisamos lembrar é: eu oro por mim. Sabe, eu oro por mim. Eu apresento isso a Deus. Ou eu espero apenas que as pessoas me representem diante de Deus? Os irmãos podem orar por mim. E devem. E eu devo orar pelos irmãos. Mas quem nos representa realmente diante de Deus é o próprio Cristo. Quem realmente deve orar a Deus somos eu e você. Nós não podemos ficar confiados apenas na oração e na intercessão de quem quer que seja, por mais crente que seja a pessoa. O nosso representante diante de Deus é o próprio Cristo. E eu e você temos acesso a Ele. Eu lembro que há muitos anos atrás, não sei se existe ainda, há muitos anos atrás eu lembro, tinha uma irmã em Brasília, a qual muitos irmãos aqui em Aracaju recorriam. Eu conheci vários irmãos, que, olha, irmãos, isso eu estou falando de 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, quando uma ligação interurbana custava os olhos da cara. Hoje a gente liga para o Brasil todo, muitas vezes apenas com o pacote do celular mesmo, né? Naquela época a ligação interurbana custava muito dinheiro. E eu lembro que vários irmãos ligavam para Brasília, para uma determinada irmã, uma mulher de oração, que orava por essas pessoas e queria falar para elas a vontade de Deus. Rapaz, quantas vezes pessoas pegaram dinheiro emprestado para pagar o custo da ligação telefônica para falar com essa moça? Vocês entendem a falta de orientação bíblica? De perceber que na realidade quem nos representa de forma máxima diante de Deus é o próprio Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. É claro que essa irmã de Brasília pode orar por nós, mas o que é a oração dela comparada
a intercessão do próprio Senhor Jesus, que está assentado ao lado de Deus. Entendem a quem é que nós realmente devemos recorrer? Um outro modo de Cristo nos representar diante de Deus como esse mediador é como rei. Isso é o anjo Gabriel falando com Maria, né? E ele diz assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Nesse papel de ser mediador entre Deus e nós, o Senhor Jesus, irmãos, reina sobre o seu povo, sobre mim e sobre você. Quando eu falo sobre reinar, eu estou falando sobre alguém que exerce a sua vontade e o seu governo sobre a nossa vida. A oração que ele nos ensinou a pedir e a orar a Deus foi a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, na vida dos meus filhos, na vida de minha mãe, na vida do meu pai, na vida dos meus amigos. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Como é que a vontade de Deus é realizada no céu? De forma inquestionável. Vocês já imaginaram Deus chamar o anjo Gabriel, dizer assim: Gabriel, leve uma mensagem para Isabel. Diga a Isabel e diga a João Batista que eles vão ter um filho. Aí Gabriel faz assim: Zacarias, desculpe, obrigado. Zacarias, que eles vão ter um filho, que seria o João Batista, né? E aí Gabriel faz assim: Senhor, dê um tempinho, eu estou terminando de fazer um negócio, eu vou já. Não é uma imagem que fica até engraçada. Aí ele chama Miguel: Miguel, meu servo Daniel está jejuando há 21 dias. Eu preciso que você vá levar uma resposta para ele. Aí Miguel faz: Senhor, eu sou um arcanjo. O senhor tem ideia da quantidade de coisa que eu tenho para fazer? Espera aí, segura aí um pouquinho. Eu vou já? Dá para imaginar alguém fazendo isso? Não, entendeu? A vontade de Deus, irmãos, é cumprida no céu de forma imediata. Quando nós oramos o Pai Nosso, é isso que nós estamos dizendo: Senhor, nós entendemos que o Senhor, como nosso mediador diante de Deus, o Senhor quer o melhor para a gente. Então, por favor, que seja feita na nossa vida a tua vontade, da forma que ela é feita no céu. Algumas vezes, irmãos, orando, por exemplo, você fazer isso não, tá? Isso sou eu. Algumas vezes orando eu digo assim: Jesus, eu sei que essa é a tua vontade. Eu preciso dizer ao Senhor que eu não gosto muito dela, não. Para ser sincero, eu queria que fosse de uma forma diferente. Assim, o Senhor sabe disso. Sendo sincero com o Senhor, eu não gosto muito dela, não. Mas assim, eu preciso reconhecer que é o melhor para a minha vida. Embora eu não goste muito como ela está agora. O Senhor sabe o quanto eu sou imediatista. O Senhor sabe que eu preferiria que fosse dessa outra forma ou daquela outra forma. O Senhor sabe disso. Não adianta eu estar aqui enrolando, dizendo: Jesus, como é bom agora, como está divertido. Porque não está, o Senhor sabe. Mas eu quero pedir ao Senhor que, apesar de eu não gostar muito, eu prefiro que o Senhor faça a sua vontade, viu? Porque eu sei que é perfeita, que tem um efeito duradouro, que o Senhor conhece o que vai acontecer lá na frente e eu não. A minha vontade é tendenciosa, é enganosa, é afetada por muitas coisas, né? Então, nesse momento, eu não estou muito satisfeito com a vontade do Senhor, não. Mas eu prefiro que seja ela feita, até que o meu coração se conforme com a tua vontade, né? Porque o erro aí, na realidade, é do meu coração, né? Até que o meu coração, na realidade, comece a gostar da vontade do Senhor. Então, irmãos, assim, Ele é rei sobre a nossa vida. Sabe, é um rei bondoso, cuidadoso. Um outro aspecto sobre o qual o Senhor Jesus exerce esse papel de mediador é como nosso cabeça e salvador da sua igreja. Paulo, falando aos Efésios,
ele compara o papel do marido com o papel de Cristo, né? Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. E aí ele esclarece, sendo ele próprio, Jesus, né, o salvador do corpo. Então Cristo é o cabeça e o salvador da sua igreja. Não sei se vocês perceberam, alguns maridos querem ser apenas o cabeça. Não é? Alguns querem ser apenas aqueles que ditam, que dizem o que fazer, que dão a direção, mas não querem ser o salvador. Não é? Não querem arcar, muitas vezes, com a responsabilidade da decisão. Quer decidir, quer opinar, mas não quer arcar com a responsabilidade. Não quer carregar o preço do que decidiu. Jesus não é assim. Ele é cabeça de sua igreja e ele é o salvador do corpo. Ele é o responsável por aquilo que eu e você fazemos. E ele toma o preço disso sobre ele. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente envergonha a nossa família, envergonha a igreja, entristece o seu espírito, mesmo assim, a Bíblia diz que quando o pecado aí é abundante, o que ele faz abundar, irmãos? A graça. Entendem? Então ele não é apenas alguém que lidera a sua igreja. Ele é alguém que é salvador dessa igreja. Que é responsável por ela. Que cuida dela. E aí fica a lição para nós como maridos, né? Alguns maridos entendem que são apenas líderes. Que são apenas cabeça. E esquecem de ser salvador do corpo. Quando o Senhor Jesus, irmãos, não nos chamou para administrar as nossas esposas, mas para santificá-las. Entendem? Nós não somos administradores de nossa esposa. A responsabilidade nossa é com a santificação dela. É com a santificação de seu coração, de sua língua, de seu bolso, de seus sentimentos. Entende a responsabilidade que nós temos como maridos? Bom, mas isso é para outro dia, né? Vamos continuar aqui com Jesus, o nosso mediador, né? Oi? Em setembro, é verdade. Um outro modo de Jesus exercer essa função de mediador é como juiz de todas as coisas. Uma vez, irmãos, que a sua vontade vai ser exercida, precisamos lembrar também que todos nós compareceremos diante de Deus um dia. Todos seremos julgados. Veja o que Paulo diz, o que o texto de Lucas narrando Atos escreve, né? Ali é Paulo falando, né? Mas foi Lucas quem escreveu o texto, né? Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus vai julgar a cada um de nós. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que são representados diante de Deus por Jesus Cristo, não têm o que temer, porque os nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas foram pagas por Cristo. Lembram da história lá do F.F. Bruce? Diante de Deus há dois homens, Adão e Jesus Cristo. Aqueles que estão em Adão vão sempre perecer porque Adão é um pecador. Adão não conseguiu cumprir a vontade de Deus. Aqueles que são representados por Jesus Cristo têm os seus pecados sempre perdoados. Não interessam se eles são pequenos ou grandes, se eles são feios ou bonitos, se a mentirinha é branca, rosa ou preta. Não interessa. Ela está sempre coberta pelo sangue de Cristo. Então o julgamento para mim e para você foi realizado em Cristo. Mas para aqueles que não conhecem a Cristo, eles estarão eternamente perdidos por conta dos seus pecados. Então olha, 11:29, tá vendo? Esse é o papel de Cristo como nosso mediador. Esse capítulo 8, irmãos, da Confissão de Fé, ele é bem extenso.
ele tem na realidade 8 parágrafos, né? E eu acho que nós vamos passar bastante tempo nele. Mas minha intenção hoje era só conversar sobre esse primeiro parágrafo mesmo, que apresenta a Cristo como nosso mediador. Sabe, lembrar a mim e a você que ele é um mediador amoroso, compassivo, misericordioso, que ele nunca julga como eu e você. Nunca. Por exemplo, digamos que alguém pede que você interceda por essa pessoa diante de outra. Alguém diz assim: rapaz, você podia falar com fulano, sei lá, para ver se ele me empresta algum dinheiro, ou para ver se ele resolve isso para mim. E aí aquela pessoa que pediu que você intercedesse é uma pessoa pecadora e que você tem determinadas restrições com ela. Às vezes você nem faz isso, né? Às vezes a gente nem faz essa intercessão, essa mediação, né? Ou às vezes quando a gente faz é assim: rapaz, fulano estava pensando, estava querendo que você fizesse isso e isso. Sei não. O que você acha? Não é? Às vezes a gente não faz esse tipo de coisa porque a gente acha que talvez o outro não mereça ser representado de forma adequada. Mas isso não acontece, irmãos, com a mediação de Cristo por nós diante de Deus. Ele sempre faz da melhor forma. E não faz da melhor forma porque a gente merece. Não é por causa disso. Deus não chega, ou Jesus não chega diante de Deus e diz assim: Senhor, olha, Edward está pedindo perdão. Rapaz, ele já pediu perdão sobre isso 10.000 vezes. Bom, eu estou aqui falando, se o senhor quiser perdoar, mas assim, ele já pediu perdão só essa semana, rapaz, umas 15 vezes. Não é esse papel de mediador que ele faz, sabe? É sempre perfeito. Senhor, Edward já pediu perdão sobre isso 53 vezes só hoje. Essa é a 51ª vez. Mas eu queria pedir ao Senhor que perdoe ele, porque eu morri por ele. Eu sabia a cabeça dura que ele é. Eu sabia o coração duro que ele tem. E mesmo assim eu morri por ele. Eu derramei meu sangue na cruz por ele. É essa intercessão que Deus faz por mim e por você. Sabe? Então nós podemos chegar diante de Cristo. Podemos chegar diante de Deus confiado nos méritos dele, irmãos. Não nosso, sempre dele. Mas podemos chegar. Viu? Jesus te abençoe. Lhe dê um dia em paz e lhe traga a noite para que nós possamos continuar a cultuar ao Senhor. É só para dizer aos irmãos, acho que a maioria já sabe, mas se alguém ainda não sabe, o nosso irmão Ailton, por questões pessoais, não é mais o tesoureiro da igreja. Ele está com muitas atividades, está com muita coisa para fazer e disse que não tinha como continuar como tesoureiro da igreja. Então quem assumiu a tesouraria foi Rodrigo, tá? O irmão Rodrigo, que é esposo de Marina, né? Então ele é o novo tesoureiro da nossa igreja. Tá? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse tempo, pedir ao Senhor que nos leve em paz. Julie, você ora por nós, por favor. Nós te oramos porque cremos no poder do teu nome, porque sabemos que o Senhor nos responde apesar de nós, apesar dos nossos pecados. O Senhor, em nome de Jesus, tem nos perdoados e somos gratos por isso. Seja conosco durante todo o decorrer do dia, nos leva e nos traz em paz de volta para a tua casa logo mais à noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até mais tarde.